Olá pessoal, boa noite. Eu sou Messias Moreira do canal Sempre e gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos aqui para falar de Jesus Cristo. Agradecer também por vocês terem participado esse tempo todo como bons amigos e ouvintes e companheiros do canal Sempre, participando das nossas atividades via mídias sociais. E isso tem levado a palavra de Jesus Cristo, bem como os ensinamentos da doutrina espírita, a diversos lugares do Brasil. Muito obrigado pela sua participação, pelo compartilhamento de tudo que vocês têm feito durante esse tempo todo de pandemia, mas temos sido realmente frutíferos, porque temos conseguido realmente chegar a diversos corações e isso tem se notado nas participações das mídias sociais e bem como no YouTube, em todas as palestras. Mais uma vez, obrigado. Gostaria também de pedir, que aqueles que quiserem verificar os outros vídeos passados e quiserem compartilhar, entrem no canal Sempre, se inscrevam, apertem lá na sinetinha, no sininho para que receba as notificações, bem como também compartilhe com os amigos aquela palestra que você mais gostou ou que teve uma palavra que tocou o seu coração. Dessa forma você também está fazendo o ID Pregai, tá certo? Hoje nós vamos estudar, mais uma vez, um título extremamente importante e atual, como sempre. Parece que Jesus Cristo está aqui do nosso lado falando conosco sobre o Evangelho e Kardec, com a ajuda dos espíritos superiores, buscou sintetizar esse conhecimento tão importante. É no capítulo 11, Amar ao próximo como a ti mesmo, os itens 5 a 7, que fala, dai a César o que é de César. Mas, como é comum na doutrina espírita, em todas as casas espíritas do Brasil, começamos sempre com uma prece inicial. Elevemos nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a partir de agora. Senhor Jesus, Mestre querido, gostaríamos de primeiramente te agradecer. Agradecer a oportunidade de estarmos irmanados, todos em pensamento, buscando o conhecimento do Teu Evangelho, através da doutrina espírita que tanto nos consola e também nos esclarece. Obrigado pela imensa oportunidade de estar chegando a diversos lares nesse nosso Brasil, através das mídias sociais. Essa ferramenta que, bem utilizada, pode realmente ser mais uma ferramenta do ID Pregai. Mestre amado, que o Senhor possa confortar os corações que nesse momento estão doloridos por ter se despedido de alguns entes queridos que foram para o plano espiritual, mas sabemos que nada é por acaso e que logo, logo estaremos juntos também nessa jornada que nunca cessa em direção a Ti, Senhor. Por isso, mais uma vez, agradecemos imensamente a cada momento de dor também, porque a dor nos ensina a viver cada vez mais em prol de melhorarmos os nossos pensamentos, nossos gestos, nossas atitudes. E dessa forma, progredindo espiritualmente, seremos melhores. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e que seja feita a vossa vontade em nossas vidas, e que nós possamos ser resignados diante dela. Que assim seja. Hoje, então, nos foi dado a oportunidade de falar sobre dai a César o que é de César. E partindo da lógica e da premissa, de que nada é por acaso, e que o professor Allan Kardec codificou as obras espíritas de uma forma pedagógica, inspirado pelos espíritos superiores. Dessa forma, nesse capítulo, o amor, como a gente sabe que está no Amar ao Próximo como a Si Mesmo, capítulo 11 do Evangelho, o amor se traduz em respeito e justiça. Isto é, respeitar e ser justo em relação ao nosso próximo. Vamos tentar construir essa ideia juntos. Mas podemos ainda levar ao entendimento de que Jesus, quando disse dai a César o que é de César, ele também deve ter colocado, em outras palavras,
não faça aos outros aquilo que não desejas que façam a ti mesmo. Parece um pouco distante isso? Gostaria que vocês nos acompanhassem nesse raciocínio para que realmente chegássemos a esse entendimento. Eu vou ler o capítulo, os itens 5 a 7 do Evangelho no capítulo 11 e vamos depois interpretar esse capítulo à luz da doutrina espírita. Lá no capítulo 5 está: dai a César o que é de César. Está escrito assim: os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então os seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que é veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja. Por que nos homens não considerais as pessoas? Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E, tendo-lhe apresentado o denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: de César. Então observou-lhes Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se, e eles das suas respostas, e deixaram e se retiraram. Está escrito em Mateus, capítulo 22, versículo 15, e Marcos, capítulo 12, de 3 a 17, os versículos. Lendo essa passagem, uma história narrada, a gente tem muitas coisas por trás, escrito nesse, a gente tem que entender um pouco também sobre a história da época, mas me veio uma inspiração, e é claro, com certeza, dos nossos espíritos amigos que nos ajudam, com certeza, ao entendimento da doutrina, que quando Jesus pergunta de quem é a imagem que está na moeda, e os herodianos, os fariseus que estavam ali junto com os herodianos responderam: é de César? Logo veio a afirmação de que nós também, e isso eu tenho pensado sobre isso, de que nós também somos a imagem e semelhança de Deus, como está escrito no Velho Testamento. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, logo em seguida Jesus fala também, e dai a Deus o que é de Deus. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E lá no Velho Testamento diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso nos vem trazer algumas informações que Jesus, a partir de toda a sua história na Judéia e naquela região, nos deixa claro de que nós devemos respeitar e viver as coisas do mundo conforme elas são, mas sem pertencer ao mundo. Porque diferente da interpretação materialista e reducionista que costumam fazer, podemos ampliar esse entendimento, para afirmar que os humanos somos a representação de Deus aqui na Terra. E que Deus faz presente na Terra, na convivência, por meio de nós mesmos, que somos as suas criaturas. Se entendermos que Jesus ele deixa claro de que César, nesse momento, também representa o que é material, a gente vai entender que, na verdade, as coisas materiais devem ser vividas conforme as leis e o que rege, sem deixar que nos contamine a parte espiritual.
Mas ainda nesse entendimento, quando Jesus disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, podemos interpretar que a figura do César, naquele momento, representa o mundo e as suas regras, as leis, né, que movimentavam aquela época, que regiam, né, aquela sociedade. E aquela sociedade, bem como César, representa o quê? O materialismo e as suas regras. Por isso que quando foram tentar Jesus, na busca de fazer, olha, vamos ver o que ele vai dizer, né? Já dizendo, oh, você que é veraz, quer dizer, que conta toda a verdade, né? O que tu achas? Devemos pagar os tributos? Mas tem muitas mais coisas por trás aí. Nós sabemos, então, que quando Jesus fala, olha, dá a César o que é de César, e ainda pede a moeda e vê a figura do César, ele quer dizer, olha, essas regras não são minhas nem são de Deus. São regras que foram postas para a sociedade, sigam elas. Olha, o que ele quer dizer? Não arrumem confusão, fiquem tranquilos, busquem a paz. Né? E ainda, quando ele diz, quando ele traz Deus, né, nessa dizer, e dá a Deus o que é de Deus, o que Deus representa para nós? Deus representa tudo que é puro, tudo que é bom. É o amor e as suas regras. Então, se nós queremos viver uma vida em paz, uma vida com Deus, né, uma vida buscando a divindade, estar próximo da divindade, como que isso se dá? Isso se dá seguindo as leis de Deus. Quer viver bem, não ter problemas com o mundo? Execute as regras que são colocadas para a sociedade. E isso realmente vai nos dar um sentido maior quando a gente conseguir interpretar o momento em que nós estamos vivendo, por exemplo. Mas devemos ainda compreender que vivermos no mundo, estamos sujeitos às regras da sociedade em que vivemos. Isso é básico. Contudo, jamais devemos nos deixar corromper. Olha, as regras do mundo, quando nós falamos as regras, nós falamos das leis, das normas que regem a sociedade, por exemplo, no caso do tributo, como nós hoje pagamos os impostos de renda e etc. Né? Se nós queremos ter paz no coração e não ficarmos preocupados se vai dar algum problema ou não, façamos aquilo. Né? Olha, tem que pagar lá tantos por cento de imposto de renda, pagar IPTU, IPVA. Né? Se você não paga o IPTU, por exemplo, você tem chance de perder o seu imóvel. Se você não paga o IPVA, o imposto do carro, você tem chance de ser perturbado nas ruas por aqueles que fiscalizam e até mesmo você ter o seu carro apreendido. Olha quanto problema advém de você não seguir as regras que são colocadas. Né? Será se isso espiritualmente não vai lhe fazer mal também? Daí o motivo. Né? Siga essas regras, não tem como contestar, só tem um jeito de contestar essas regras, que são através da própria justiça, que são através das leis, né? Colocando deputados, vereadores e assim por diante, né? Essas pessoas que trabalham fazendo as leis, somos nós que votamos nele. Só tem um jeito, fazendo a coisa da forma que é, pela regra que já existe. Não existe outra forma de mudar as leis. Né? E não devemos jamais nos corromper por uma ideia de que aquilo não é certo, porque devemos sempre pensar que as leis dos homens, elas são leis imperfeitas, são leis temporais. Hoje, por exemplo, que eu digo uma lei temporal, hoje o que é certo amanhã pode ser errado. Por exemplo, antigamente era muito comum, né? Se o homem achasse que a mulher não deveria mais estar com ele, ele pegava e entregava a mulher na casa do pai, da mãe, né? Chegava a sua esposa e falava, olha, essa mulher não me serve mais, e aí dava uma desculpa qualquer e largava a mulher lá. Hoje não se faz mais isso, hoje isso é errado. Então, fica claro de que muitas coisas que aconteciam no passado, que a lei autorizava, hoje ela não autoriza mais. E a gente percebe então que as leis humanas, elas são falhas e são temporais. Da mesma forma que a lei de Deus, inversamente proporcional, elas são inderrogáveis, são universais, eternas e justas.
Pensar dessa forma muda totalmente. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque a gente pensa claro de que a lei de Deus ela sempre vai prevalecer sobre a lei dos homens. Pensando nisso, se alguém tiver errado, não cabe a mim julgar. Né? Cabe a quem? A Deus. E, como nós somos reencarnacionistas, acreditamos plenamente que de uma reencarnação a outra, alguém vai ter que acertar os seus débitos, né, de que foram responsáveis. Jesus deixa muito claro nessa passagem que devemos nos comportar da forma que deve ser diante da regra, diante das leis humanas. E muito melhor ainda é pensar que o que ele quer com isso? Respeito. Principalmente respeitar as pessoas como elas são e com as suas diferenças, bem como as regras coletivas que existem onde você vive naquela sociedade. Né? Nós podemos pensar, por exemplo, nós moramos aqui, por exemplo, no Paraná, né? No Francisco Beltrão, onde é o Centro Espírita Mensageiros da Paz. Aqui possivelmente tem as regras locais de convivência que são diferentes das regras, por exemplo, nos Estados Unidos, que é diferente da regra, por exemplo, no Nordeste ou no Norte do país, ou mais ao Sul, no Rio Grande do Sul. Deve ter regras que são diferentes. E nós que estamos no local, nós temos que nos adaptar às regras da comunidade, em respeito àquelas pessoas, à sua cultura, às suas tradições, ao seu modo de viver. Por isso, dai a César o que é de César. Né? Se hoje nós perguntássemos, Jesus, mas eu sou de um determinado lugar e lá não se faz tal coisa, ele vai dizer, mas você está morando aonde? Ele vai fazer essa pergunta. Então siga a regra do local para que você não tenha problemas. Essa seria a resposta de Jesus, mais claro, em cima desse pensamento. E ainda, quando estivermos numa posição de decisão, por exemplo, como a de Jesus, né? Vamos dizer que nós estejamos numa posição de um juiz, ou sei lá, de uma posição na sociedade em que você tenha que decidir, um dono de uma empresa, o que Jesus diria? Seja justo, para que a gente não tenha problema na nossa consciência. Isso é o mais claro. Porque você com a consciência tranquila, você ganha a sua paz de espírito. E não há preço, não há valor no mundo que pague a paz de espírito. Né? Então, muitas vezes, por uma vantagem pequena ou outra, nos deixamos nos corromper, ou ainda por uma preferência ou outra, decidimos a favor de A ou de B. Mas e a sua consciência? Como é que vai ficar depois disso? Então, se Jesus estivesse do seu lado, ou você perguntar a Jesus, ou ainda, digo melhor, se nós estivermos numa posição em que tenhamos que decidir e a gente não sabe conforme, pensemos nisso. O que Jesus diria? Senhor, o que tu me diria? Vai o seu pensamento a Deus nesse momento e pergunte, né, aos bons espíritos, aos espíritos protetores, ou mesmo diretamente a Jesus, Mestre, o que fazer? E talvez venha essa reflexão, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí você já entendeu que devemos respeitar as regras locais, as regras da sociedade e ainda respeitar as diferenças, o próximo e ser justo. Principalmente ser justo para que você tenha paz de espírito. Sermos justos nas nossas decisões, sempre buscando o quê? E aí tem uma pergunta que de repente pode, mas Messias, o que você quer dizer com ser justo? Olha, ser justo na sociedade em que vivemos é buscar o equilíbrio. Isso sim é ser justo. Porque quando tu buscas o equilíbrio, você não quer o mal a A nem a B. Você quer deixar claro. Né? O equilíbrio vem também de equidade. Né? É dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ou ainda dar o que realmente é para ser dado para uma pessoa e o que é para ser dado para outra, de uma forma muito justa. Nem sempre são formas iguais. Né? Lembremos, por exemplo, de quando Jesus deu o ensinamento
que foi pagar, né, os trabalhadores da vinha, e ele resolveu dar a A, a B e a C quantias diferentes. E aí se questionaram, né? Muitos falaram, mas Jesus, eu estou aqui trabalhando há mais tempo e ganhei a mesma coisa. Não, mas Jesus fala, mas eu, né? E ele dá o exemplo do senhor da vinha, dizendo que o senhor da vinha, ele disse que daria o quanto ele combinou. E uma vez combinado, não há mais o que se dizer, né? Então ele não enganou a ninguém, ele foi justo. Então os trabalhadores da vinha, muitos questionaram, porque tinha acabado de chegar e ganhou a mesma coisa daquele que trabalhou o dia inteiro. Mas o que foi combinado? Ponto. Né? Isso é ser justo. Né? Porque ele poderia, realmente, vamos aqui dividir o dinheiro e dar A, B de formas diferentes, mas não, ele combinou uma coisa e é aquilo que é o certo e foi pago. E isso deixa quem está na posição de decidir ter a consciência limpa, sair daquela cena, daquela situação, sem ficar pensando, mas será se eu agi certo? Não, ele tem a consciência tranquila, eu agi certo. Por que eu agi certo? Porque eu combinei tal coisa e fiz tal coisa. Então, naquele momento, respeitou todas as regras locais e fez com que as pessoas saíssem dali dizendo, realmente, ele, por mais que ele tenha dado, eu acho que deveria ter ganhado mais, mas ele combinou comigo tal coisa, ponto, não tem mais o que dizer. Né? Então, a moral dessa história, né, dos herodianos ali, com os fariseus tentando tentar Jesus e a resposta de Jesus, principalmente Jesus quis deixar a seguinte expressão: seja o máximo de respeitador, seja o máximo de justeza, porque nós devemos viver sempre sobre as questões da vida nos valores éticos e morais. Ter como referência sempre os valores éticos e morais para permear a sua vida com muita tranquilidade na nossa existência. Porque uma vez que você tem dentro do seu âmago o conhecimento do que é ético e do que é moral, independente de onde você esteja, você vai ser uma única pessoa e você vai ter a sua consciência tranquila. Porque o que você está fazendo jamais vai afetar um ao outro, ou ainda, quando você fizer alguma coisa que afete, magoe um ao outro, você sabe pedir desculpas, se redimir e voltar e tentar acertar. Isso é ser ético, né? Isso é viver sobre valores morais. E quando a gente imagina Jesus naquela situação, né, vivendo naquela sociedade e dizendo isso para as pessoas, né, olha, faça o que tem que fazer, pague, né? Jesus também intrinsecamente quis dizer, olha, nós temos que ser do mundo, mas não pertencer ao mundo. Isso foi falado por João, o apóstolo, né, no capítulo 17, versículo 14 do seu evangelho, quando ele disse, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Olha, você estar no mundo e não ser do mundo é um desafio. E é esse o desafio que Jesus nos coloca. Mas nós podemos reclamar, por exemplo, como os fariseus e os herodianos e todos mais na época, do pagamento dos impostos. Podemos reclamar, podemos não concordar, por exemplo, que os impostos não são bem empregados conforme a gente acha que deveria ser. Mas não há o que fazer, existe uma regra a ser seguida. Né? Podemos achar que essa situação não é a melhor situação, mas não tem o que fazer, devemos seguir. Por exemplo, nenhum de nós, nesse momento que estamos vivendo pandêmico, estamos satisfeitos em ficar longe dos nossos entes queridos, das pessoas que amamos, de frequentar o nosso centro espírita, por exemplo, de estarmos juntos nas casas espíritas, nas igrejas, né, nos centros culturais. Todo mundo queria estar, né, envolvido com as pessoas que amam. Mas qual é a regra atual? O afastamento social. Mas tem um motivo. O motivo maior é a preservação da vida. É para que as pessoas não fiquem doentes, não sofram e não venham a desencarnar. Então seguimos essa regra. Por mais que a gente não concorde, não goste dessa regra, vamos seguir. Existe um bem maior por trás. Né? Não foi ninguém que inventou por inventar e agora não quero ninguém mais junto. Não é isso.
É exatamente ao contrário, é estarmos um afastados do outro para que possamos nos juntar depois que tudo passar. E é isso, nós temos que ter essa esperança, sabe? Então isso é ser do mundo, né? Isso é estar no mundo e não pertencer ao mundo, né? É estar vivendo, convivendo com as pessoas, mas não necessariamente fazendo o que elas querem, se vai nos prejudicar ou prejudicar outros. Por exemplo, muitos jovens na juventude nos perguntam, mas, puxa vida, será que eu não poderia ir na balada com os meus amigos? É claro, na época fora de pandemia, né? E nós respondemos, olha, não há mal nenhum você sair com seus amigos e estar com ele. A diferença é que você, como espírita, você tem um comportamento. E esse comportamento deve ser na busca de ser saudável, de ser feliz e não comprometer o seu futuro com coisas que vão lhe prejudicar, não somente a sua vida, a sua saúde, mas os problemas espirituais que vão ter depois disso. Então, você pode ir em todos os lugares, mas você tem que saber separar, né, o que é bom, o que é justo, né, para que não comprometa a sua vida. Isso é estar no mundo e não pertencer ao mundo. Mas ainda, a questão proposta por Jesus, para a gente poder entender um pouco mais sobre a questão histórica, era motivada exatamente pelas circunstâncias da época, né? Os judeus, como sempre, a maioria dos povos, abominavam o tributo, o pagamento do tributo aos romanos, porque os romanos, né, estavam escravizando eles, dominavam a Judéia, né, e todo o povo, e assim fazia com que as pessoas sofressem o pagamento de tributos pesados, não eram fáceis os tributos. E existia também a questão religiosa do pagamento do tributo, né, que era muito comum naquela época para ajudar a sua religião na época, né? E as questões religiosas e políticas naquela época, elas eram imbricadas, elas eram praticamente a mesma coisa. Tanto é que a lei que regia naquela época era a Torá, que também era o livro religioso da época, né? E pensar ainda que naquela época, depois que os romanos dominaram aquela região em que Jesus convivia e nasceu, né? Depois que foi dominado aquela região, surgiram vários partidos que eram também seitas religiosas também, né? Então nós tínhamos os fariseus, né? E os fariseus, eles eram muito bem aceitos pelos judeus, né? Era o partido do povo ali, do local. E os herodianos era um outro partido de uma casta daquela que apoiava o domínio romano, porque eles eram envolvidos também com as questões dos publicanos, eles que cobravam os impostos, quer dizer, eles que se davam bem com a cobrança dos impostos. Já os judeus não. Então havia muitos partidos, mas o partido mais forte contra os herodianos eram os fariseus. Por isso que os fariseus foram perguntar a Jesus e levaram os herodianos. Porque como eles sabiam que Jesus ia ter uma posição, eles também colocariam Jesus numa armadilha, porque eles não gostavam de Jesus naquela época, eles não eram contra os preceitos de Jesus. E aí o que eles fizeram? Olha, vamos botar ele nessa armadilha. Uma vez a gente colocando, e ele sendo contra os tributos, porque eles imaginavam Jesus como judeu, ia ser contra os tributos. Mas só que Jesus, né, ele não era por A e nem por B, como eles mesmos disseram, que você não dava conta, que Jesus não levava em conta quem eram as pessoas. Foi exatamente o que aconteceu. Jesus não levou em conta quem eram as pessoas e disse, olha, dá a César o que é de César, ponto. E não tiveram o que falar, né? E os herodianos, que possivelmente iriam prender Jesus, porque ele estaria se insurgindo contra o governo da época, estavam ali, ficaram calados e foram embora também. Então Jesus, naquele contexto, ele, né, claro, sabia, via, né, através das almas, que ali tinha uma armadilha para ele. E ele respondeu da melhor forma possível. Mas o pagamento do tributo naquela época era uma coisa realmente muito pesada, como ainda é hoje, né? Ninguém gosta de pagar tantos impostos, né? Nós trabalhamos praticamente 4, 5 meses do ano para pagar impostos. Até hoje, se Jesus viesse, muitos perguntariam, Jesus, é lícito pagar tanto imposto? Ele ia dizer a mesma coisa, né?
E havia sempre alguém tentando Jesus para tentar derrubar a moral de Jesus perante aquela sociedade. Isso é importante a gente entender, né? Só para que vocês entendam, por curiosidade, naquela época, os cidadãos deveriam pagar como tributo ao Império Romano 25% de tudo que produzia. Mas também, isso é para os romanos, mas também, religiosamente, eles tinham que pagar 13% de tudo aquilo que ele produzia. Então, já aí de cara, eles pagavam 38% de tudo que produziam. E a cada 7 anos, ainda tinha que pagar 22% de toda aquela conta que ele tinha produzido em determinados 7 anos. Então, havia-se uma fiscalização absurda pelos publicanos, né? Para que não deixasse de pagar os tributos. E era extremamente pesado, você imagina, né? 28% de tudo que se produz e a cada 7 anos pagar mais 22%. Então era extremamente pesado e o povo, então, que na época era sacrificado já por ser escravo e dominado, tinha que pagar, levar praticamente todo o seu dinheiro para entregar nas mãos dos dominantes da época, né, os herodianos, né, e o governador da época era o Herodes, né, não podemos esquecer disso. Então, realmente era uma vida muito sacrificada, por isso então que eles colocaram Jesus nessa armadilha, né, que era uma forma de colocar uma insurreição naquela época. Mas esse princípio, nós não podemos esquecer de que no fundo o que Jesus queria é que nós realmente procedêssemos um para com os outros de forma como queriam que fizesse conosco. Isso fica muito claro porque quando Jesus também diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e nos colocando nesse meio, ele também pode dizer: olha, faça aos outros aquilo que vos faça a você mesmo. Sabe? Que foi uma das orientações que Jesus deu aos seus apóstolos, que deixaria esse mandamento: só façais aos outros aquilo que queres que faças a ti mesmo. Então, também podemos trazer dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus também para esse pensamento. Porque quando você faz alguma coisa para alguém, você deseja que essa pessoa também lhe retribua. E se você faz o bem, você quer que seja feito o bem para ti. Exemplo dos impostos, né, onde nós moramos, né, na sociedade que vivemos. Para que serve o pagamento de imposto? Né? Em tese, a lei diz que os impostos, os tributos, de uma forma em geral, são transformados em bens e serviços para a sociedade. É por isso que a gente reclama, que muitas vezes a gente fala: puxa vida, eu pago tanto imposto e ando em ruas esburacadas, né? Muitas vezes a saúde não é aquilo que a gente espera, a educação também não tem tudo aquilo que a gente imagina, e é exatamente isso, né? A gente está pagando, e é o certo pagar os impostos, para que isso seja convertido em bens e serviços para a sociedade. Alguém está deixando de fazer, mas não somos nós que temos que julgar. Sabemos que vai ter a hora em que eles vão ter que responder por tudo isso, né? A quem deixou de fazer vai ter que responder. Então, entendemos mesmo que os deveres contraídos, por exemplo, com a família, com a sociedade, com a autoridade ou com qualquer indivíduo, eles devem ser respeitados. Por exemplo, quando a gente casa ou contrai matrimônio, ou está junto com uma pessoa que a gente ama, a gente promete, por exemplo, amor, fidelidade, fazer tudo para que aquela pessoa seja feliz, ou até mesmo dar de si para que aquela pessoa seja também uma pessoa feliz e contente. Se um dia prometemos isso, nós devemos cumprir, né? Afinal de contas, essa pessoa espera muito da gente. E da mesma forma que o seu filho, o que o seu filho, a sua filha, o seu neto espera de você? Amor, compreensão. E, né, como a gente está dando amor, compreensão, carinho, a gente também quer que isso volte para nós também, né? Isso fica muito claro nas palavras de Jesus, né? Isso é respeito, é amor, é compreensão, é ser justo para com o próximo. Sendo assim, amar é respeitar e ser justo, independente de qualquer coisa. Lembre-se que a justiça será feita por Deus e que não cabe a gente julgar. Deixemos então que Jesus nos conduza por esses caminhos da vida e que no momento em que você for colocado à prova ou que você tenha que fazer qualquer coisa, pense nisso. Dá a César o que é de César.
Faça aquilo que está previsto. Mas não esqueça de ser justo, porque ser justo é dar a Deus o que é de Deus. É amar ao próximo, é respeitar o próximo como ele é. Senhor, seja feita a vossa vontade em nossas vidas, para que sejamos resignados diante das situações que nos aparecem. Que assim seja.